Galera, seguinte, essa disciplina inicialmente não tem muitas novidades, pois nós já vimos uma fração dela no primeiro semestre com a disciplina PHP e JavaScript, certo? Agora estamos dando continuidade no nosso caminho e vamos estudar o PHP mais o MySQL, que é a linguagem para modelagem de banco de dados, certo? Aí eu tô vendo da seguinte forma, como falei ontem. Eu vou deixar as aulas de PHP e MySQL juntamente às aulas do professor Rômulo, certo? Pois a disciplina dele é banco de dados, nada melhor do que sair de PHP e MySQL já para a disciplina de banco de dados. Ficam mais alinhados, certo? Bom, dando início, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, pronto. Nós iremos trabalhar inicialmente com formulários. Então, pessoal, vocês conseguem ver o slide ou está um pouco pequeno? Pode falar. Pronto. Vou usar aqui a apresentação sem a tela cheia, que acho que assim dá para enxergar melhor. Dá ou não? Pronto. Então, vou deixar assim que é um pouco melhor, que fica um pouquinho maior ainda, certo? Então, beleza. Como eu falei, a gente vai trabalhar primeiramente com o formulário, para em seguida trabalhar com funções em PHP, que também vimos no primeiro semestre. Depois, manipulação de arquivos e diretórios, rede de comunicações, manipulação de dados. Essa parte aqui, afinal, é aonde a gente vai ter realmente a comunicação. Teremos a comunicação da linguagem PHP com um banco de dados através da nosso MySQL, tá bom? Então, vai ser bem tranquilo esses dois primeiros módulos aqui, ó, pois a gente já teve essa experiência, não foi nada de outro mundo. Acredito que a maioria, quando vê assim, bater o olho, vai se lembrar, eu espero. Senão, a gente vai devagarzinho até todos pegarem mil da fiada, né? Mil da fiada, sei lá, a expressão. Enfim, o último tópico seria o frameworks para desenvolvimento em PHP. O meu sonho é que algum semestre desse tempo para a gente chegar nesse módulo aqui, assim, para não ficar muito nas coxas, né? Ficar mais à vontade, a gente estudar mais tranquilamente. Porém, o segundo semestre sempre tem feriados, tem muitas coisas que acabam atrapalhando o ritmo. Porém, da forma que eu estou esquematizando, eu entendo, né? Eu vejo que é possível sim a gente chegar nesse módulo aqui bem mais tranquilo. Então, beleza. Primeira aula seria os nossos formulários e listagens. Revisão de trabalhos com formulários, ok? Então, inicialmente, primeira coisa de tudo, eu vou falar sobre essas variáveis super globais, certo? Vamos lá. Há várias variáveis predefinidas no PHP, que são chamadas de superglobais, que significa que elas estão disponíveis em todo o escopo para todo o script. Então, independe se eu estiver chamando essa variável superglobal dentro de uma função, dentro de um laço, independente onde seja, as variáveis superglobais vão estar disponíveis. Por isso o nome superglobais. Não há necessidade de fazer o global variável, não precisa definir a variável para acessá-la dentro de funções ou métodos. No próximo slide teremos uma tabela com as variáveis superglobais. Então, existem várias, porém, para a gente agora iremos trabalhar com apenas duas, certo? Que seria o cifrão get e o cifrão post. Vocês lembram desses dois métodos, ou dessas duas variáveis, não lembram do primeiro semestre? Onde elas são na descrição. O get, um array associativo de variáveis passadas para um script atual via método http get. E o post é basicamente a mesma coisa, só que ele é enviado através da http post.
Lá no primeiro semestre falei que o get ele é passado via URL, não é? Quando vocês estão submetendo um, como eu posso falar, um formulário, né? Por exemplo, formulário de login, você vai submeter ele. Clica no botão de enviar, as informações, suas variáveis serão passadas via URL, certo? E no post não, ele é passado por baixo dos panos, entre aspas, certo? Antes da continuidade, vamos ver na prática aqui dentro do nosso Sublime para vocês entenderem, né? Ver o conceito e ver a prática dele. Bom, só um segundo, minimizando aqui tudo. Primeira coisa, pessoal, para trabalhar com scripts é necessário ter o WAMP ou champ, o seu servidor local, startado, certo? Então, vamos aqui, vou startar o meu servidor. Só um segundinho, vai começar a startar. Enquanto está startando ali, eu vou abrir o meu Sublime. Pronto. Então, eu vou abrir aqui um novo arquivo. Eu vou dar um zoom aqui que vai ficar bem mais interessante para vocês. E vou criar nosso arquivo. Vou salvar o meu arquivo, pessoal, dentro do endereço que seria... Mandem aí no chat qual o endereço onde eu devo salvar os meus arquivos para poder usar lá no nosso servidor local. Vocês lembram? Esperar um segundinho, vocês responderem no chat. Qual é o endereço? É o index, só que não é o endereço. Eu quero o endereço. Qual é a pasta onde devo salvar os arquivos para poder abrir lá no AMP? Pode mandar no chat. Dá mais 5 segundinhos. 4, 3, 2, 1. Eu sei que voltar assim de umas férias bem boas, né? A pessoa meio que acaba esquecendo. Mas é bem tranquilo, ó. Primeiro passo é entender que se eu estou usando um servidor local, eu tenho que colocar meus arquivos dentro da pasta onde o meu servidor local acessa. E meu servidor local acessa o disco local C, o AMP www, e aqui tá meus projetos. Se eu só voltar aqui o passo e vou utilizar a lupa, porque eu sei que para você deve estar bem pequenininho. Melhorou? Pronto, o Júlio César mandou o endereço. Então, beleza, você, irão no disco local, irão procurar a sua pasta, o AMP, e irá procurar a pasta www. Perfeito? Aqui dentro serão nossos projetos. Então, vou clicar em nova pasta, vou criar um novo projeto, no caso eu vou colocar aula PHP MySQL, certo? Feito isso, vou salvar aqui dentro. Pessoal, lembrando que o meu arquivo ele não será mais .html e sim será .php, certo? Então vem aqui, procura a extensão PHP e salvo com o meu nome index, como o Juninho falou. Feito isso, clique em salvar. Tirar aqui um zoom. Pronto. Percebam que já está salvo, não é? Eu vou só finalizar aqui a estrutura básica de um site, a página HTML. Feito isso, eu vou colocar o meu título, aula 1, e dentro do corpo será todo o que será visível ao usuário. Que no caso, nesse momento, eu vou trabalhar com formulários, então eu vou criar um formulário. Então, eu coloco form, aperto Enter, e aqui dentro, pessoal, dentro dessa tag form, eu irei colocar quais os métodos que eu devo utilizar e quais as ações que esse formulário deve
fazer, certo? Vou só parar um pouquinho para ver aqui o que vocês estão colocando no chat. É só besteira por enquanto. Mas quando vocês quiserem que chamar minha atenção, colocam uma setinha para cima, assim, um dedinho para cima, para eu entender que vocês querem perguntar. Porque muita coisa passa no chat e eu acabo não acompanhando. Então, pessoal, como eu acabei de falar, eu vou colocar uma ação e um método para o meu formulário. Então, qual é a ação para onde eu devo direcionar os valores do meu formulário? Por enquanto, pessoal, eu vou colocar para dentro do próprio index.html, index.php. Então, eu posso colocar index.php ou apenas um hashtag, certo? E qual é o método de envio? Será HTTP GET ou HTTP POST? Eu vou usar os dois exemplos. Primeiramente, eu vou utilizar o GET, deixar tudo maiúsculo, minúsculo mesmo, certo? E vou colocar dois campos aqui. Primeiro campo, eu irei utilizar um input type text. Vai ficar meio quebrado, mas tá solucionando aqui. E o name N1. Só uma letra T. E embaixo vou fazer a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, né? Que preguiçoso é assim. E colocar Y. Depois eu tenho meus dois campos. Um campo para digitar um texto e outro campo para digitar outro texto. Agora eu quero um campo para submeter essas informações. Submeter, pessoal, é enviar, mandar. E qual o campo que pode fazer isso para a gente? Seria nosso campo do tipo submit. E ele tem o name btn. Não, deixa eu colocar B, só B mesmo, o botão. Então, pessoal, feito isso, eu vou ter dois campos e um botão, beleza? Vamos ver como está ficando lá no navegador? Então, vou vir no navegador, vou colocar... Pessoal, qual é o endereço que eu coloco para acessar meus arquivos do servidor local? Digam aí. Vou mandar no chat. Localhost, show. Então, se eu utilizar o endereço localhost, vai dar certo. E vou colocar aqui o nome da minha pasta, que no caso seria... Eita, não lembro também o nome da pasta. Aí, Disney. Quando eu salvei. Aula PHP MySQL. Então, vem aqui, aula PHP MySQL. Então, tá aqui, pessoal. Eu tenho dois campos e o botão. Vamos fazer o seguinte teste. Se eu clicar aqui, vou colocar qualquer coisa, Rafael Martins. Clicar no botão enviar, vou dar um zoom aqui. Pronto, vou dar um zoom agora. Se vocês perceberem aqui no campo em cima, acho que não dá para ver ainda. Vou achar aqui. Vou puxar um pouquinho pro lado. Pronto, agora dá para ver. Percebam que eu depois da pasta, né, ó, aula PHP MySQL, tenho interrogação T. Lembrando que esse T é um name do primeiro campo que eu digitei o nome Rafael. E ele passou qual valor? Passou Rafael. Aqui, ó. Então, essa variável está sendo passada via URL. E o segundo campo, que tem o name Y, que é o segundo campo onde eu digitei Martins, ele está sendo, como eu posso dizer, tá passando também da mesma forma que o Rafael via URL. E por fim, o B, que é o nosso botão, ele está disparando a ação de enviar, de submeter os valores. Então, pessoal, a página de concurso de enfermeiro nas guias, Rafael, tinha a vaga do
para analista de TI. Aí, beleza. Aqui, esses três names, esses três campos aqui, eu tenho o campo do Rafael, o campo Martins e o botão. Rafael, isso aí eu entendi, beleza, mas qual é o problema? Segurança. Por exemplo, digamos que você está trabalhando com envio eu posso dizer, arquivos de autenticação, por exemplo, um formulário de login. Se você colocar desta forma, pessoal, vai aparecer qual é o usuário da pessoa, qual é a senha. Para qualquer pessoa pegar essas informações, basta passar na frente do computador naquele instante que a pessoa vai ver qual é os campos e qual é a chave de segurança da pessoa, tá bom? Então se for assim, nunca vou usar. Não, você pode usar para algumas coisas que você necessite, certo? Depende muito da ocasião, tá bom? Então, todos entenderam, pessoal? Sim ou não? Coloquem no chat. Yes, show. Então, galera, um método para passar valores via URL. Pois não, pode falar. Cara, tu viu até que parte? Ou tu chegou agora? Então, seguinte, ó, essas aulas vão ficar gravadas no YouTube. Tu pode pegar só o comecinho de lá quando eu colocar e tu pode acompanhar de agora, que muita coisa não foi passada ainda. Ou caso tu queira ficar uns 10 minutinhos no final da aula, eu fico contigo para tirar tuas dúvidas, tá bom? Pronto. Então, galera, esse envio através do GET, ele faz isso acontecer. Vou tirar os valores lá de cima, limpei o que tinha enviado e vou trocar nosso envio, certo? De GET para POST. Atualizei, Rafael Martins. Fiz o envio, vamos ver nossa URL, como ficou. Apenas apareceu para onde eu enviei os meus dados, no caso o nome Rafael Martins. Ele enviou para o próprio documento. Então, isso é como eu acabei de falar. Ele não vai mandar via URL do navegador como o método GET faz, certo? É um pouco mais escondido, certo? Então, eu vou repetir, Rainari, Gabriel. Vamos lá. Resumindo, quando vocês criarem um formulário para digitar qualquer texto e enviar qualquer informação, se vocês utilizarem a palavra get, o que acontece? Os campos, os valores que vocês digitaram dentro do formulário irão aparecer na URL do navegador. Caso vocês tenham colocado a palavra reservada post, as informações serão passadas via escondidas, como posso assim dizer, tá bom? Então, Rafael, show, bacana, entendi. Porém, caso eu queira trabalhar com essas informações, o que eu posso fazer? Como é que eu pego o texto que eu digitei aqui e salvo em uma variável? Aí entra a utilização da palavra ou das variáveis super globais, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte: vou criar aqui um script PHP, perfeito. Esse script PHP, galera, eu vou inicialmente fazer uma verificação, certo? Na verdade, não vou fazer ainda. Eu vou deixar em off, vou fazer qual o objetivo e depois executo para vocês verem a diferença fazer o script rodar sem a verificação e com uma verificação. Sem a verificação, galera, seria o seguinte: vou criar uma variável campo 1 que vai receber. Aqui entra a utilização da variável super global, galera. Ó, lembrando, maiúsculo, certo? Se eu utilizar o método post, o método post aqui
Então, minha variável superglobal tem que ser post. Sempre em comum acordo aqui, ó. For get, get. Se for post, post. Beleza? Sempre se atentem a esse envio. Beleza. Então, qual é o campo 1? O campo 1 é uma variável que deve receber o valor que eu digitei aqui no campo que tem um name t. Então, aqui eu venho e coloco t. Só que em minúsculo. Tá bom? Da mesma forma, pessoal, eu vou fazer para o nosso y. Então, venho aqui e coloco y e meu campo vai ser o campo 2. Até aqui, tranquilo? Mandei no chat. Se quiser, pode diminuir um pouco o zoom. Acho que agora melhorou um pouco. Certo? Então, mandei no chat se... Perdeu não, Júlio. Perdeu não. Manda aí no chat. Vocês estão entendendo até agora, Bianca? Até agora sim. Sim, yes. Sim, show. Então, ok. Dando continuidade, bora fazer o seguinte. Vamos mostrar na tela, certo? A nossa variável campo 1. Fechar aqui. Certo? Mostrei o campo 1 e vou mostrar também campo 2 aqui, só para exibir para a gente o que a gente digitar. Vou cancelar aqui. Beleza, primeiro coisa que acontece, pessoal, é dar... Não é um erro, pessoal, é só uma notificação para a gente. Se apareceu exclamação vermelha aqui, essas coisas, relaxa, que não é ainda um erro de fato, certo? É só uma notificação para a gente. Então, apareceu uma notificação aqui para a linha 8 e para a linha 9. Não vou fazer nada ainda, vou deixar essa notificação. Daqui a pouco a gente volta no código. Vou colocar Rafael, colocar Martins. Cliquei em enviar, tá lá, Rafael Martins. Poxa, Rafael, mesmo aquelas coisas tudo no meio ali, deu certo? Deu certo. Porém, é aquela notificação que aparece ali que eu queria evitar que aparecesse com a nossa verificação, certo? Porque, beleza, Rafael, entendi que a verificação vai tirar aquela notificação da tela para o usuário não ver. Porém, por que ela aparece? Vamos lá. Ela aparece pelo seguinte motivo. Vou até voltar aqui, ó. E eu vou pedir que alguém me diga no chat, né, o que seria um defined. Qual o significado disso? Sem pesquisar no Google, só ver se vocês lembram ou vocês conseguem associar. Indefinido, show, Matheus. Denilson chegou perto, Denilson. Paulo colocou indefinido, Matheus colocou indefinido. Show. É indefinido mesmo. Então, se está dizendo que tem um index indefinido, aí ele fala na linha 8. A gente vai procurar. Então, tem alguma coisa que não está definida na linha 8. O que será? Na linha 8, pessoal, tem o campo 1, que é a única coisa que foi definida, que foi minha variável. A minha variável está indefinida? Sim ou não? Óbvio que tá. Por quê? Porque ela não tem nada guardado ainda. É só um espaço que a gente criou para colocar um valor que não foi colocado. Oxe, Rafael, mas tu não colocou esse post T aqui que vai receber o que o usuário digitou? É, só que ele só vai receber o que a gente digitar quando o botão for clicado. Quando eu não clicar no botão, esse valor nunca vai ser armazenado no campo 1, certo? Então eu tenho que criar uma verificação, certo? Podia fazer duas coisas. Criar uma verificação para verificar se o botão foi clicado ou criar uma verificação para verificar se o campo tem um valor ou não tem um valor, certo? Então, só que se eu tivesse que fazer a verificação, bom, eu vou levantar um questionamento aqui para vocês ver se vocês conseguem entender. Se eu tiver que usar a verificação no campo aqui para verificar se o valor se existe um valor ou não existe um valor, ou eu tenho que criar o campo, a verificação, por exemplo, de verificar se o botão foi clicado ou não.
Ambas as formas conseguem chegar no resultado. Porém, uma delas é mais eficiente. Você consegue chutar qual aí? Qual você acha que seria a forma mais eficiente de fazer essa verificação? Verificar o campo ou verificar se o botão foi clicado? Manda no chat. Pode mandar 1 e 2. 1 para verificação do campo e o 2 para verificação do botão. Qual é a mais eficiente das duas formas? Gabriel mandou 2, Nadson 2, Matheus 1, Paulo 1, Bianca 1. Então foi bem dividido aí, né? Vamos lá, as duas formas. A primeira forma, que seria verificar o campo, verificar se tem valor ou não, ela seria eficiente se fosse apenas um campo. No nosso caso, eu tenho dois campos, então seria uma verificação meio que dupla, né? Tem que verificar o campo 1 e o campo 2. Só que com o botão é verificar somente se esse botão foi clicado. Então seria mais eficiente, né, fazer com o B, tá bom? Então quem colocou 2 acertou, certo? Então vamos lá fazer a verificação. Eu vou por enquanto deixar esses valores aqui no Ctrl X para a gente fazer mais separado, um pouco mais clean, certo? Se eu quero verificar, eu utilizo qual estrutura de controle? Mandem aí. Eu quero verificar uma coisa, eu utilizo qual estrutura? If, show de bola, Matheus. Então, utilizo o if. No meu if, galera, ele vai ter a verificação se o botão foi clicado. Se o botão foi clicado, isso acontece. Certo? Vou colocar um else aqui. E caso o botão não tenha sido clicado, eu vou colocar uma mensagem aguardando. Certo? Então, dessa forma, isso vai acontecer. Se o botão foi clicado, faz isso. Se o botão não foi clicado, aparece a mensagem aguardando. Então, vamos lá. Ó. O if é tranquilo. É só verificar se o campo foi clicado. Para verificar isso, eu vou utilizar uma função chamada iset. Bom, se aqui está setado de fato, eu vou fazer o quê? Vou verificar da mesma forma se o nosso botão foi clicado, certo? Então, isso daqui é uma forma de receber, né, os valores enviados pelo método post. Aqui método post e aqui eu consigo receber. Eu quero receber quem? O campo B, certo? Então coloco o campo B. Se o B foi setado, se aconteceu a ação da pessoa clicar no botão, ele vai ser verdadeiro e isso acontece. Se não, é falso e isso acontece. Tá bom? Vamos testar. Então, Ctrl S, vou ao navegador, vou atualizar minha página. Está aqui aguardando. Se eu colocar Rafael e Martins agora, se eu clicar no botão, deve aparecer o nome Rafael Martins. Está lá, Rafael Martins. Tá bom? Então, isso aqui é interessante. Bem interessante mesmo de você sempre fazer para não mais aparecer aquela mensagem de erro. Tá bom? Caso vocês não queiram que apareça uma mensagem, pode deixar o else sem nenhum valor que vai dar tudo certo. Tá bom? Então, mandem aí no chat se vocês entenderam ou não, que eu espero aqui um pouquinho, só para ver se vocês estão compreendendo. Caso não, posso repetir quantas vezes for. Gabriel Lima não entendeu. Mais ou menos Bianca. Antônio Nadson. Então, eu vou repetir aqui mais uma vez. Caso vocês queiram... Caso vocês queiram, tipo, redigir, né, qual é a dúvida de fato, ou abrir o voice para mandar a dúvida, pode ficar à vontade. Mas é melhor repetir tudo de uma vez, né? Do que esperar vocês digitarem. Então, eu vou repetir do começo. Eu vou desfazer isso daqui, certo? Tá salvo.
E quero que vocês entendam uma coisa. Vamos lá, eu não entendi, foi nada, perdi o começo. Gabriel, isso aqui no começo que a gente fez é uma revisão do primeiro semestre ainda. A gente está trabalhando com formulários, estou repassando como é que faz um envio de alguma informação, certo? Através do método get e post eu consigo enviar informações para o meu script. Eu consigo enviar um pouco mais escondido, né? É, é, um pouco mais tranquila, assim, posso dizer, né? Através do post. Caso eu utilize o método get, ele fica na URL. Bom, eu criei um exemplo de um formulário com 2 campos de texto e um botão. Quando digitar um valor no primeiro campo de texto, um valor no segundo campo de texto e clicar no botão, ele deve apresentar para mim algum valor. Show! O que eu fiz inicialmente? Vou tirar daqui. Ignorar aqui dali por enquanto. Então tá aqui. A gente criou um script. Esse script tem uma variável campo 1 e uma variável campo 2. As duas variáveis eu estou guardando dentro delas os valores do campo. Que no caso seria o campo T, que tem o name T, e o campo que tem o name Y, que seriam esse campo aqui, o T e o Y. Se a pessoa digitar lá no formulário alguma coisa, esse valor aqui vai ser guardado na minha variável, tá bom? Estou utilizando o método post, então por isso eu estou recebendo aqui com a variável superglobal post, certo? Então é simples, eu coloco a variável superglobal post e utilizo o name do campo. Tranquilo. Eu vou até colocar aqui um comentário. Vou colocar variável recebe variável super global, certo? Mais o name do campo, certo? Então isso daqui seria mais ou menos uma fórmula, né, para vocês conseguirem receber o valor do campo que você digitou lá, tá bom? Depois, ó, a gente, deixa eu ver aqui no chat. Ah, Gabriel, perdeu foi o começo do começo do começo, então. Gabriel, a disciplina é PHP e MySQL. Uma Bianca colocou. Nossa. Essa parte por enquanto, Gabriel, tu conseguiu acompanhar? Se sim, show. Se não, aí eu peço que tu espere lá no finalzinho da aula que a gente faz aquele tira dúvidas. A aula está sendo gravada assim, como o Nadson falou. Aí, beleza. O campo 1 recebeu o valor do campo T e o campo 2 recebeu do Y. Se eu colocar para exibir os campos, esses campos vai ser exibido para mim lá no navegador. Vou tirar aqui mais uma vez o if. Então, da seguinte forma que está aqui, vai aparecer uma notificação para a gente, ó. Tá lá, notificação undefined e undefined. Isso aqui acontece pois nossas variáveis estão sendo utilizadas aqui, porém não existe nenhum valor ainda dentro delas. Aí, como eu falei, precisamos utilizar uma verificação, que seria esse if aqui, deixa eu apagar, este if, que tem uma condição. Que condição é? É a condição se o botão B, né, ó, nosso botão que tem o nome B, foi clicado. Se for clicado, se isso aqui for verdade, todo esse script aqui é executado. Se não,
ele vai apresentar para a gente a mensagem de aguardando. Então, salvei e no navegador, F5, tá aqui a mensagem aguardando. Por quê? Porque não foi clicado ainda. Se eu clicar, ele vai apresentar o que está no campo, aqui está no nosso formulário. Ah, mas Rafael, não apareceu nada. Exatamente, não tem nenhum valor nos campos que eu digitei. Vou colocar aqui Rafael, vou colocar Martins. Tá lá, Rafael Martins. Vou colocar aqui Ana Samires, que chegou atrasada. Opa, Ana Samires. Tá lá, Ana Samires. Tá bom? Então, dessa forma, pessoal, eu consigo trabalhar com a verificação, com o formulário, ele sendo verificado antes da sua execução, tá bom? Assim, você pode criar N fórmulas, né, de verificação do, como posso dizer, para evitar algumas coisas. Por exemplo, digamos que vocês criaram um sistemazinho para, deixa eu ver aqui, para algum comércio que vocês conhecem, um site, um sistema onde a pessoa pode se cadastrar lá. E vocês querem, por algum motivo, evitar que as pessoas digitem alguma coisa que vocês não queiram. Por exemplo, existe dentro da área de hacking, né, de pentest, um ataque chamado MySQL Injection, que é injeção de, como posso dizer, de pequenos trechos de código MySQL dentro de um campo, de um formulário. E esses scripts aí, eles conseguem meio que quebrar a... Como posso falar? Ele consegue quebrar a leitura normal do seu projeto, tá bom? Então, para evitar isso, vocês podem colocar uma verificação dos campos aqui dentro, por exemplo. Ó. Fiz a verificação, se o botão foi clicado. Eu quero verificar se nossos campos possuem caracteres que eu não quero. Aí coloca aqui o campo, coloca a verificação. O campo 1, por exemplo. Aí verifica se esse campo 1 possui caracteres que vocês não querem. Aí caso ele possua o caractere, coloca a mensagem aqui, não pode exibir caractere X, não pode usar esse caractere. Ou só exibir no final depois que ele enviar. Aí é com vocês, tá certo? É só um exemplo bem básico, depois eu falo mais sobre isso quando estiver trabalhando mais à frente. Tá ok? Então, voltando aqui no nosso formulário, nosso slide, eu acabei de falar que por enquanto, nesse momento, a gente está trabalhando com get e com post. Mas posteriormente iremos trabalhar com serve, files, cookies e session. Tá bom? Mais aprofundado. Request também e env não. Então, voltando aqui, ó, a gente acabou já fazendo esse formulário, certo? No caso, um exemplo bem parecido. Ela acabou de cair aqui. Então, pronto. O exemplo seria criar um formulário que efetue a entrada dos valores da média de três pesos aferidos de pessoas aleatórias, forma aleatória. No formulário deve ser mostrado um input bloqueado com o maior peso aferido. Então, isso daqui eu não vou passar agora, eu vou deixar para a atividade para vocês quando eu for passar. E vou continuar o slide, pois a gente já passou por isso. Então, tá aqui um exemplo do formulário de cadastro, onde eu tenho um envio do botão, input type submit, value, tanana, e embaixo eu tenho um campo de texto. É a forma só de mostrar como seria um exemplo bem básico. E aqui seria um campo um formulário bem simples também, onde eu tenho o form action writing hidden.php, que seria para onde eu estou enviando os valores. Tem um método post, certo? O formulário tem um campo hidden, outro campo hidden, onde tem os valores aqui, valor escondido e o valor, tá bom? Isso aqui é questão de deixar um campo escondido. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Ctrl C. Aqui. Aqui embaixo, ó. Opa. Input type written, certo? O name dele vai ser
escondido. Tá bom? Então, eu tenho um campo também que ele está escondido. Então, Ctrl S. Vou voltar aqui no nosso navegador. Então, se eu criar um campo, depois do botão, deveria aparecer aqui um campo aqui embaixo do botão. Eu só cancelar aqui, tirar a hashtag. Nada aconteceu, ó. Aqui embaixo não está aparecendo nada, pois o valor que eu coloquei, o tipo do campo que eu coloquei foi tipo hidden, que ele acaba escondendo da gente o campo do usuário. Beleza? Bola para frente. Então, exemplo de text area. E no text area é basicamente a mesma coisa, aonde eu tenho o campo chamado text area. Eu vou até copiar aqui, botando aqui para o lado. Text area, pessoal, é aquele campo onde é um pouquinho maior, certo? Ele é um pouquinho maior do que os outros campos. Você digitar texto, né? Então, F5 está aqui o nosso text area. Você pode digitar à vontade, certo? Ele vai sempre dar a possibilidade de ter essa barrinha de scroll aqui. Você acompanha seu texto, você pode aumentar, diminuir, fica à vontade. Vou só ver o chat aqui. Ainda bem, vamos aprender a hackear. Que isso, cara? Não conheço esse meio aí de hackear, não, nunca vi. Não entendo isso não. Então, dando continuidade, eu mostrei como é que eu faço para enviar um valor de um input type text. Falei também como é que faz para enviar verificar o campo do botão. E vou falar agora do campo text area. Então, vamos lá no... Cadê aqui o slide? Esse aqui. Vou cadastro text area. E campos rádios, vou até aproveitar também já e fazer tudo uma vez só. Qual sistema operacional? Pode ser. Isso aqui não é preguiça não, viu, pessoal? É só otimizando nosso tempo. Ah, vocês colocam no chat. Aham, sei. Pessoal, vou só diminuir um pouquinho aqui, porque realmente não teria como de entender o que estaria acontecendo aqui. Tá bom? Então, eu coloquei vários inputs do tipo rádio, certo? Aqueles botõezinhos que vocês podem marcar. Vou vir aqui no nosso navegador, atualizar a página, diminuir um pouquinho também. E aqui eu tenho o meu formulário, onde meu formulário tem um campo para digitar um nome, outro nome, uma mensagem e selecionar qual é o meu sistema operacional, tá bom? Vocês acham necessário que eu revise aqui com vocês a utilização do rádio ou não? Eu posso só ir para a parte do script? Manda no chat. Sim. Então vou revisar aqui bem rapidamente. Pessoal, como vocês sabem, esses campos aqui são bem comuns, né? Desde sempre, na verdade. Onde você seleciona alguma opção. Ele tem a característica de você só poder selecionar um, tá bom? Mas isso é possível porque a gente tem que fazer um negocinho antes. O checkbox é aquele onde você pode marcar várias opções, certo? Se não me engano, tem aqui embaixo também. Name. Não, rádio também. Então vamos lá. O input type rádio, ele é da mesma forma do text, né? Ele começa input type, aí eu coloco só o tipo dele, que é rádio, né? Depois, o curioso preste atenção, todos eles estão com o mesmo name, certo? Todos eles estão com o mesmo name. Poxa, Rafael, mas não vai confundir o teu formulário não, o teu script? Não, porque é isso daqui que faz com que apenas um seja selecionado, certo? Se eu coloco sistema 1, 2 e 3 aqui, ele vai deixar como se fosse vários campos diferentes, mas é um campo só. E logo à frente, pessoal, eu tenho o value dele, ó, XP10 ou Windows 10, XP, Linux e Mac, bom?
E à frente eu tenho o texto que aparece para o usuário. Caso eu tire esses campos aqui, ó, esses textos, o usuário não vai entender, porque não vai existir nada para ele se nortear. Ó, vou tirar aqui tudo. Vou salvar. F5. Aí, como é que o usuário vai saber o que cada bolinha significa? Tem que ter aqui, ó, o texto para se nortear. Certo? Então, da mesma forma que o input type text é o nosso rádio. Porém, o name dele tem que ser o mesmo para todos os rádios, tá bom? Ok, vamos aqui para o nosso scriptzinho, onde eu recebi campo 1, campo 2. O nosso campo 3 eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui o escondido, vou colocar ele abaixo do y e vou colocar aqui também a variável escondido, que recebe cifrão underline post e o nome dele que é escondido, certo? Ele vai estar aqui com a gente também. Eu vou colocar aqui um valor no campo escondido, value, e vou colocar um valor qualquer, acho que Silvestre. Então, beleza. Depois do campo escondido, eu tenho um texto. Vou colocar da mesma forma, ó, só no Ctrl C, Ctrl V. E aqui vai ser texto. E o name do text area, ó, vamos lá, ó, text area name mensagem. Então vem aqui, copio o name dela, mensagem, certo? E por último é o rádio. Nosso rádio da mesma forma. Venho aqui, coloco qual é o sistema e coloco aqui cifrão underline post e coloco o nosso rádio, como é mensagem, o sistema, beleza? Então, da seguinte forma, vai capturar, né, as informações e vão deixar salvas dentro das nossas variáveis. Só que eu quero exibir agora todos esses valores na tela. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, tá aqui, echo campo 1, campo 2. Vou colocar escondido, certo? Vou utilizar aqui um BR. Vou colocar aqui, olá. Aqui vou colocar o nosso texto, certo? E aqui na frente do texto eu vou colocar o sistema. Perfeito? Então, pessoal, dá só um zoom aqui. Pronto. Então, eu guardei todos os campos em variáveis, certo? E agora eu estou fazendo com que esses campos sejam apresentados ao usuário. Bom, da seguinte forma, tem lá, olá, sou. Depois, campo 1, campo 2 escondido. Depois, texto e sistema. Se eu deixando salvo aqui, o BR pode ser colocado aí, pode demais. Como eu vou falar para vocês, o PHP no echo, a aspa duplas com o PHP, ele vai ser interpretado, se for aqui, né, obviamente, caso eu esteja falando, ele vai ser interpretado pelo nosso navegador como se fosse uma tag HTML simples, como ele é. Então, depende se eu colocar aqui ou não. Beleza. F5, vou lá, tá aguardando, né? Vou colocar o valor. Vou colocar Rafael Martins
perceba que eu não coloquei o sobrenome Silvestre no final. Aí, aqui eu vou colocar sou usuário do... Marquei o Windows 10 e vou enviar. Tá lá a mensagem pra gente, ó. Olá, sou Rafael Martins Silvestre, só que esse nome Silvestre eu não digitei, ele tá no campo escondido, né? Com o valor Silvestre. Sou usuário do Windows 10, tá bom? Então, dessa forma, galera, eu consigo trabalhar com as variáveis através do envio e com auxílio da nossa variável superglobal que a gente utilizou, tá bom? Entendido? Mande aí no chat se sim ou não. Caso não, eu repito mais uma vez, não tem problema. Ele entendeu. Kevin entendeu. Aí tem a Damiana não. Antônio sim. E sim. William não. Pedro mais ou menos. Então, bora lá mais uma vez. Para o pessoal que entendeu parcialmente ou não entendeu, vamos lá. Qual o objetivo disso daqui? É criar um formulário onde eu possa submeter informações. Essas informações vão ser trabalhadas e depois vão ser exibidas, tá bom? Vou limpar aqui o nosso formulário. Percebam que o meu formulário, por enquanto, não tem nada sendo utilizado. Se eu clicar em enviar, ele vai dar um errozinho, daqui a pouco eu digo que foi para vocês. Como é índice indefinido, tá traduzindo, né? Nosso undefined. Na linha 15. Daqui a pouco eu falo para vocês do que seria isso daí. Mas, como não é erro, bola para frente. Apareceu, olá, sou Silvestre. Por quê? Porque tem um campo escondido lá no nosso formulário, que seria este campo aqui, ó. Esse camarada aqui, certo? Esse camarada está escondido, por isso ele está aparecendo aquele valor Silvestre. E, continuando, nosso campo deveria digitar o nome aqui, outro nome aqui, um texto aqui e marcar um desses sistemas. E deve aparecer lá no final a mensagem. Como isso acontece? Acontece da seguinte forma, ó. Aqui. O formulário criado, ele deve possuir um método post ou um método get, tanto faz. Nosso script, por sua vez, ele deve ter as mesmas variáveis superglobais, né, correspondente ao que for utilizado aqui. Se aqui eu utilizo o método get, a variável superglobal deve ser esse from underline get. Se for post, da mesma forma, post, get, get. Isso é tranquilo. Como eu falei para vocês, é mais vantajoso a gente verificar se o botão foi clicado do que verificar campo a campo se ele tem um valor ou não, certo? Então, por isso eu utilizei essa verificação aqui. Essa verificação, ela utiliza de uma função chamada iset. Essa função aqui verifica se o nosso botão, se alguma ação foi executada, se foi setada dentro do script. Caso for setado, caso isso daqui seja verdade, caso o botão seja clicado, ele vai executar esse bloco todinho aqui, certo? Esse bloco só será executado se isso for verdade. Beleza, então bola para frente. Foi criada 5 variáveis, certo? Essas 5 variáveis vão receber os 5 campos que foram criados. O campo 1 recebe o primeiro campo, campo 2 o segundo campo, o escondido, a variável escondida, recebe o campo que está invisível para a gente, a variável texto recebe os valores digitados naquele text area e sistema recebe o valor do campo que você marcou. Seria esses daqui, certo? Se eu marcar esse, o valor Windows 10 vai ser guardado dentro daquela variável. Opa, acho que alguém ligou o microfone aí. Só mutar aqui. Ah, pronto, deu certo. Então, beleza. Se eu clicar aqui em Windows 10
esse valor, né, o Windows 10 vai ser guardado dentro da minha variável, cadê? Dentro da minha variável sistema, tranquilo? Dito isso, agora eu só preciso arranjar aqui uma forma de exibir esses valores, tá bom? Então eu coloquei a mensagem, coloquei a função echo para exibir na tela, coloquei olá, vírgula sou, beleza? Isso aqui foi um texto que eu digitei mesmo. O que vem em seguida, pessoal, são nossas variáveis. Então eu coloquei campo 1, campo 2 e escondido, certo? Tranquilo? E depois coloquei embaixo o texto e sistema. Se eu salvar aqui, já está salvo, voltar aqui no nosso script, eu vou fazer novamente o exemplo. Botei, apaguei. Vou colocar aqui, deixa eu ver, Bianca. Eita, Bianca o quê? Nesse instante. Pinheiro, pra você nem olhar, ó. Nem olhei e já sabia. E beleza, aqui eu vou colocar lá no campo escondido o terceiro sobrenome. Cadê? Escondido, escondido. Pronto, tá aqui. De Souza. Nem olhei novamente, ó. Tô afiado. Tem nome de todo mundo. De Souza, certo? Depois vou aqui. Sou usuária do, certo? E ela usa o Mac, porque ela é rica, né? E beleza. Colocou o Mac. Se eu enviar, vai aparecer a mensagem lá em cima. Olá, sou Bianca Pinheiro. Ixi, acho que alguma coisa deu errado aqui, ó. Pera aí. Será que eu salvei? Acho que não tinha salvado ainda o depois que eu atualizei. Mas enfim, daqui a pouco eu conserto, certo? Então, seria de Souza, sou usuário do Mac, tá bom? Então, aconteceu tudo da maneira correta. Vou só fazer mais uma vez. Deixa eu ver. Reading escondido, ok. F5, enviar. Bianca Pinheiro, sou o área do Mac. Enviado. Tá lá agora, ó. Olá, sou Bianca Pinheiro de Souza, sou usuária do Mac. Tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar com o formulário, trabalhar com variáveis para exibir um valor no final para a gente, tá bom? Então, eu espero que agora o pessoal que não tem entendido tenha compreendido a explicação. Se sim, coloquem no chat para eu ter noção que vocês realmente conseguiram entender. Se não, aí eu peço que vocês esperem lá no finalzinho da aula para a gente ter aquele tira dúvidas no final. Damiana sim, Ainara sim. Acho que teve a Williane, né? Entendeu, Williane? Manda aí se tu entendeu ou não. Pronto, show de bola. Caso vocês tenham um pouquinho de dúvida, como vai estar gravado, eu mando o link depois, vocês podem ir lá no meu canal do YouTube e acompanhar lá. Beleza, eu vou dar continuidade aqui no slide. Vamos seguir. Como eu falei para vocês, temos o checkbox também, que seria uma variação do nosso input type radius. Eu vou pegar aqui este exemplo. Vou pegar daqui. Ctrl C. Vou aqui no nosso exemplo e vou colocar depois do Mac. Vou ter que diminuir só um pouquinho para não ficar tão bagunçado, viu, pessoal? Então, beleza.
Então, tranquilo. Então, escolha os números da sua preferência. Aqui o exemplo, onde eu tenho um input type checkbox, aí tem um name. O name no meu campo é números e um colchete, beleza? Value 10. Aí tem 10, 100, 1000, 10.000, 90, 50, 30 e 15. E aqui eu coloquei também no final um checkbox verificando se a pessoa quer receber assinar a newsletter dela, do sistema. Então, opa, deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Atualizei. Aqui eu tenho, escolha os números da sua preferência. Então, se eu marcar aqui, eu posso marcar todos como nenhum também. Beleza. Feito isso, eu vou trabalhar aqui no trabalho nosso script, como eu vou receber esses camaradas aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Assim, não será as 4 aulas, porque eu tenho que separar um momento para poder salvar a aula, o vídeo, eu estou gravando agora, fazer chamada, registro e a edição dela. Então não serão as 4 aulas, não, tá bom? Daqui a pouco eu estou terminando. Eu acho que falta só. Vou verificar aqui, ó. Checkbox. Pronto, só o checkbox mesmo. É o que falta. Tá bom? E tá quase acabando, pra falar a real. Beleza, então aqui, ó, eu tenho um exemplo onde eu vou só copiar aqui para evitar a fadiga, né? Ctrl C, Ctrl C. E lá no nosso script eu vou tirar por enquanto, como eu posso falar? Comentar esse daqui, asterisco barra. Opa, asterisco barra barra asterisco. Asterisco barra barra asterisco, pronto, barra asterisco. Beleza. E aqui eu vou colocar aquele código que eu acabei de copiar. Na verdade, pessoal, na verdade, não, vou deixar assim mesmo. Senão ia ficar meio bagunçado demais. Opa, desceu demais. Pronto. Então, beleza. Vai verificar se foi clicado, né? Se foi enviado o nosso B. Então aqui eu vou colocar o nosso B. For each. Isso for each já explico, certo? Só botar aqui. Só um pouquinho. Tem um toque às vezes com algumas besteirinhas, mas dá certo. Então, beleza. Eu tenho a verificação do nosso formulário. Caso seja verdade, ele faz um for each. E caso seja verdade ainda, ele faz essa verificação para a newsletter, tá bom? Aqui eu tenho um bloco de código com duas instruções diferentes. A primeira instrução é como se fosse um loop para repetir algumas coisas, certo? Embaixo eu tenho uma verificação simples, que essa aqui a gente já conhece, não tem nenhum segredo. E aqui por enquanto, só por enquanto mesmo, eu vou tirar tudo isso daqui. Cadê? Pronto, tudo isso daqui por enquanto. Vou deixar apenas o checkbox marcado, tá bom? Um pouquinho. Beleza. Deixar um pouco mais clean para não ficar tão carregado pra gente. Natson, isso é o que eu sempre disse desde o começo das aulas. Sempre disse isso. Beleza, então vou marcar o 10, o 15 e o 10.000. E quero receber a newsletter. Cliquei em enviar, então ele vai exibir pra gente o 10, o 10.000 e o 15. Rafael, mas ele não marcou na ordem. Obviamente, ele não iria marcar na ordem, porque isso aqui não é dinâmico, não é em tempo real. Vou só atualizar mais uma vez. Vou explicar mais uma vez só para quem não entendeu. Lembra que eu marquei foi 10, 15 e 10.000. Então é 10, 15 e 10.000. Se eu clicar aqui, vai aparecer 10, 10.000 e 15.
não vai aparecer o 10, 15 e 10 mil não, porque como não é em tempo real, não é um Ajax, não é um JavaScript, ele não faz essa verificação pra gente aqui, tá bom? Beleza, então como eu marquei a opção de receber a newsletter, para quem não conhece newsletter, é tipo um canal de então dá mensagem para você no e-mail, aqueles e-mails chato que aparecem direto, tá? Newsletter. Beleza, então você deseja receber a notificação em seu e-mail e os números apareceram. No nosso script aqui, o único que a gente não conhece, vocês não conhecem ainda, eu não passei para vocês, foi o for each, certo? Ele percorre, né, como eu posso dizer, um espaço, né, um conjunto. Qual o conjunto que foi que ele percorreu? Ele percorreu o conjunto de números, certo? Que números é o que, ó? O que isso quer dizer, pessoal, ó? Essa escrita aqui é o que? Manda aí no chat que você acha que isso aqui é no PHP. Vocês vê colchete e já lembra do que? Isso, meme, array. Então, esse colchete aqui que foi colocado no name significa que esse camarada é um array. Então, ele vai percorrer o nosso array números, certo? Utilizando como eu posso dizer, um identificador números, que seria uma variável também, tá bom? Então, ele vai percorrer aqui e vai guardar os valores aqui dentro. Então, digamos que eu cliquei no 10, no 15 e 10 mil. O valor 10 é colocado no array, o valor 10 mil é colocado no array e o valor 15 é colocado no array. Então, eu tenho os três valores dentro do array. E esses valores são colocados, são atribuídos também à variável números. E quando eu quiser exibir esses valores, basta eu exibir números, porque cada vez que ele passar dentro do array, vai exibir o valor para a gente, tá bom? Então, eu executei, exibiu o 15, depois exibiu 10 mil, depois exibiu o 10, tá bom? Então, isso daqui é uma forma de agilizar aquele processo do for. Lembram que a gente tinha de fazer lá no começo dos nossos estudos dois fors, um for para inserir valor no array e um for para verificar o valor do array e exibir eles. Aqui não, aqui já faz aqui dois passos de uma vez só, de uma forma bem simples. É um pouco complexo de ler, porém, na hora de você fazer lá na produtividade mesmo, isso aqui é bem mais em conta, tá bom? Tá bom, Cíntia. A aula vai estar gravada, depois eu mando lá no grupo, tá bom? Da sala. Então, galera, por hoje é só. Na próxima aula eu vou começar revisando a partir desse for each, para quem não entendeu ou caso ficou alguma dúvida, na próxima aula eu já inicio revisando sobre ele e é isso. Peço que ainda não saiam, só um momentinho que eu vou fazer a chamada de você, vou verificar quem permaneceu aqui na